Olá, seja bem-vindo a mais este vídeo aqui do canal e hoje vamos falar sobre um tema que é muito presente na vida de todos os brasileiros. E digo até que não apenas dos brasileiros, mas das pessoas que vivem nesta aldeia global como um todo. Vamos falar sobre internet, mais especificamente sobre o Marco Civil da Internet com base num texto do autor chamado Eduardo Tomasevizius Filho. O título do artigo é Marco Civil da Internet, uma lei sem conteúdo normativo, publicado na revista Estudos Avançados 30, em 2016. O autor desse texto é bacharel em Direito, mestre em História Social e doutor em Direito Civil pela USP. E é na própria USP onde ele estudou, teve toda a sua formação acadêmica superior, em que ele também é docente. Ele possui um interesse específico no direito voltado ao universo online. Por isso, ele desenvolveu um trabalho sobre o Marco Civil da Internet, mas não apenas. Ele, ultimamente, vem desenvolvendo pesquisas com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei, é importante frisar, ela não se refere apenas à internet, à Lei Geral de Proteção de Dados, mas a todos os dados que podem conter informações sensíveis sobre indivíduos, estando eles impressos ou escritos à mão, no universo online, seja eles voltados também a questões bancárias. Enfim, é a proteção de dados geral. Inclusive, eu que sou jornalista, precisei fazer uma reportagem cultural sobre as pinturas na Igreja Matriz de São Mateus do Sul. E quando precisei ver algumas informações lá no livro tombo da igreja, os padres ali, o diácono que estava me ajudando, ele falou, olha, a gente precisa de uma série de autorizações para conseguir ter acesso a essas informações do livro tombo lá dos anos 60, porque a Lei Geral de Proteção de Dados impede que nós tenhamos acesso. Isso não é uma coisa negativa, tá? Só estou fazendo uma observação de como que a Lei Geral de Proteção de Dados ela realmente tem uma efetividade. O que é diferente do que acontece com o Marco Civil da Internet. Né? No próprio título do artigo diz, uma lei sem conteúdo normativo. Beleza? Então, antes de entrar no texto em si, vamos fazer uma explanação contextual. E também é importante frisar que, por ser um autor da área do direito, ele não é alguém nativo do jornalismo, nem da comunicação. E isso é também positivo, porque nos ajuda a aprofundar um debate interdisciplinar. Certo? Então vamos lá. Como surge o Marco Civil da Internet? Ele entrou em debate num período, 2014, né, ali 2013, 2014, em que a internet estava em exponencial popularização no Brasil. A internet ela não chega no Brasil nesse período. Né? Ela chega ali 20 anos antes. Mas sempre foi muito restrita, como quase toda inovação tecnológica que vem ao nosso país, ela acaba sendo primeiro testada, né, e bastante difundida entre as elites do país, que têm dinheiro, bufunfa é necessária para que você consiga ter acesso a alguns bens culturais, alguns bens que facilitam a vida das pessoas, né? Mas com o tempo ela vai se popularizando. E ela vai penetrando em lugares do Brasil que nem imaginavam, nem sabiam o que era, como funcionava essa internet, apenas a partir dos anos 2000, ali da metade dos anos 2000, 2008, 2009, ela começa a entrar nos rincões do Brasil, chegar no interior. Na cidade onde eu moro, São Mateus do Sul, ela só chega em 2009. Certo? Já existia a possibilidade da internet de escada antes, mas com um servidor no município, atendendo, chegando ao interior, muito lenta também, apenas em 2009. E de 2009 em diante, começa a ter o boom da internet. E o que acontece quando você passa a ter um número gigante de usuários
em qualquer rede que seja. Aconteceu isso com o telefone também. Golpes. Né? Os crimes virtuais começam a acontecer. E crimes das mais variadas formas. Quem assistia jornal naquele período lembra do pessoal falando sobre o site de relacionamento Orkut, em que estava tendo muita fraude de identidade. Né? Então as pessoas iam lá, conversavam e aí aplicavam o golpe a partir do Orkut. Então você veja que os golpes virtuais eles acontecem junto com o crescimento da rede. E isso vai despertando algumas inquietações nas pessoas que pesquisavam à época e que tentavam achar soluções para organizar melhor o sistema de comunicação. E lá em 2009 ainda, na Fundação Getúlio Vargas, foi feita uma proposta de uma lei, né, de uma regulamentação que se aplicaria à internet. Mas aquilo ficou amortizado por um bom tempo. Em 2011, 2012, acontece um caso que se tornou emblemático no Brasil, que foi quando a atriz Carolina Dickmann teve suas fotos íntimas vazadas. E aquilo gerou um grande debate, tanto nas emissoras de televisão, nas rádios, nos jornais, questionando qual é a segurança do indivíduo na internet. Qual que é a segurança do sujeito que leva um computador numa assistência técnica, que pode ter sua privacidade toda invadida. E aí se produz uma lei. Né? Foi bem rápida a redação e a aprovação dessa lei, chamada Lei Carolina Dickmann, que versa sobre os crimes digitais. Só que essa lei ela vai introduzir no Código de Direito Civil algumas observações sobre como tratar os crimes virtuais. Então aí nós já começamos a produzir uma organização para que a internet não se tornasse mais uma terra de ninguém, como ainda hoje é conhecida. Né? Então o que acontece? Começa-se a trilhar um caminho. Você faz uma linha e diz, daqui para cá, ok. Mas se você passar essa linha, se você passar esses limites, haverá algum tipo de punição. Não, mas como nós sabemos, identificar pessoas na internet é algo muito difícil ainda. Já chegamos nesse ponto, porque tem um outro mais importante ainda. Em 2013, um sujeito chamado Edward Snowden, tem um filme sobre ele, que se não me engano é com o mesmo nome, revela ao jornalista Glenn Greenwald que os Estados Unidos estavam espionando outros países e espionando também cidadãos. Isso não precisa nem de um grande contexto para dizer que foi um boom, né? Uma explosão de nervosismo, porque existem questões de segurança nacional que são invadidas quando esse tipo de coisa acontece. A justificativa dos Estados Unidos era para desenvolver sistemas de espionagem que estavam tentando conter o terrorismo. Não, mas utilizavam aquilo de forma estratégica, para benefício próprio do governo. Então isso começa a gerar movimentos entre os países para que houvesse algum tipo de punição, algum tipo de regulamento para a internet, e logo se percebe que seria muito difícil fazer isso. E em 2014 foi marcado um congresso mundial para discutir as questões da internet. E o que o Brasil faz à época? O Brasil queria ter algo a apresentar nesse congresso. E então, a toque de caixa, pegaram aquela lei lá da Fundação Getúlio Vargas e discutiram um pouco a redação, foi tudo muito rápido também, e logo aprovaram o Marco Civil da Internet, que, na retórica do governo da época, a presidente era Dilma, o redator foi o Molon, que era do PT na época. Alegava-se que a lei, que o marco, regulamentaria direitos, garantias e deveres relativos à internet. Mas aí a questão, será que realmente regulamenta?
Porque existe uma diferença entre regulamentação e regulação. A regulamentação é exatamente o que o Marco faz. Estabelecer critérios que organizam e estabelecem punições, estabelecem direitos e deveres com relação a qualquer âmbito da vida social. Mas a regulação é quando você estabelece um órgão e uma forma de controle que vai efetivar o regulamento. E se a gente não estabelece isso junto, em conjunto, se não delega alguém a atividade de regular, o teu regulamento fica a Deus dará. E nós voltaremos nisso daqui a pouco. Bom, entrando no texto que é bem rico, esse texto do Tomás Helvetius, ele faz uma distinção entre a esfera pública, privada e uma esfera virtual, certo? A esfera pública e a esfera privada que ele trata é sobre a perspectiva da pensadora Hannah Arendt. A Hannah Arendt faz uma discussão com relação ao público, retornando, fazendo como se fosse uma genealogia, mas não é uma genealogia, desde o tempo da Grécia Antiga, em que o público se reúne para discutir as questões que concernem ao interesse coletivo, certo? Debater os rumos daquela sociedade em que eles vivem, e ali, no ambiente público, tudo é do interesse de todos, né? São expostas as questões por indivíduos, lógico, são indivíduos privados, que se reúnem para expor questões que são do interesse coletivo. Já a esfera privada é a esfera onde os indivíduos se recolhem para a sua individualidade e não tem uma projeção geral, uma projeção para que todos conheçam sobre sua vida privada, para que todos tenham acesso. Ou seja, o privado é aquilo que fica resguardado à intimidade dos indivíduos. E a esfera pública é a esfera do debate, a esfera da troca, é a esfera onde as discussões políticas são colocadas em prática. E aí, o autor, o Eduardo, apresenta essa tese da esfera virtual, onde, né, lá na esfera pública da Hannah Arendt, haveria uma distinção entre os indivíduos, porque nem todos eram cidadãos, né, lá na Grécia falando. E dali em diante sempre houveram algumas barreiras, algumas distinções entre os indivíduos. Mas na esfera virtual, onde os indivíduos conseguem galgar o acesso de uma forma onde a voz de todos pode ecoar, ocorre uma socialização diferente das esferas pública e da esfera privada. Certo? E em certa medida eu acredito, lendo o texto e interpretando, que começa a haver uma certa confusão entre o que é público e o que é privado. Mas se a gente entrar nesse assunto agora também vamos muito longe. Então ele faz essa distinção e é importante frisar que nessa esfera virtual os indivíduos estariam com a possibilidade de acessar informações e de também enviar informações. Todos podem fazer isso. Certo? Só que também tem um porém. Todos podem, mas não na mesma medida. Porque apesar de ser um ambiente em que você pode escrever, isso não quer dizer que o que você escreve vai ter algum efeito que vai atingir as pessoas. Certo? Muito diferente do que um jornalista consagrado, já em meios tradicionais, muito conhecido, muito seguido, pode publicar e acabar se tornando viral. Beleza? Como é que o autor encadeia isso? Ele vai fazer essa distinção. Então ele vai rememorar uma coisa que é muito importante para nós pensarmos a internet. É que a internet ela é fruto da Guerra Fria. Assim como o computador também foi fruto das guerras mundiais. O desenvolvimento ali do sistema. E ele surge
durante a Guerra do Vietnã, para descentralizar as informações. Porque havia um temor muito grande de que as informações acabassem sendo todas perdidas, informações estratégicas, informações bancárias, informações militares, caso alguma base de dados fosse atingida por um míssil, por uma bomba, ou houvesse qualquer evento magnético que fizesse aquilo desaparecer. Então, colocar as informações sempre em trânsito, sempre sendo enviadas de um servidor a outro, salvas em computadores particulares espalhados pelo mundo inteiro, seria uma saída muito interessante. Porque veja só o que você consegue. Você consegue fazer com que o teu inimigo, o teu adversário, não tenha mais alvo. Porque pouco importa se ele destruir o teu servidor. Certo? Então, foi uma sacada genial. E tem alguns autores, o nome deles eu inclusive tenho anotado aqui, ali o Denis de Moraes, ele comenta isso com uma forma bem emblemática, mas o Murilo César Ramos, ele tem um texto sobre a TV por assinatura, em que ele vai lembrar que o Sputnik, o Early Bird e o Intelsat são os elementos de uma das maiores revoluções da modernidade, uma das maiores revoluções do capitalismo, das democracias liberais, porque possibilitaram uma infinidade de coisas para além da comunicação. Então, você veja só o tamanho disso tudo, sabe? O tamanho da coisa que se cria ali durante a Guerra Fria. Então, descentralizadas as informações, como eu já citei, a internet ela demorou um pouco para chegar ao uso civil, né? Ela chega em 95, ela entra em uso comercial pleno, e aí a gente começa a pensar, chega ao Brasil, inclusive, em 95, faz a gente pensar também o quão demorada é a universalização do acesso no Brasil. E de uma forma paralela, eu deixo aqui para vocês que me ouvem pensarem, a quem interessa a não universalização da internet ou as dificuldades, esse atravancamento que se cria para a popularização de uma tecnologia no Brasil. Porque o modelo que se escolhe para repercutir a internet é um modelo que demanda muitos recursos também dos indivíduos. Não apenas recursos da ordem econômica, mas recursos de compreensão também do que é aquilo, como lidar com aquilo, certo? Demanda uma alfabetização específica para as redes, sabe? Então o debate é muito mais amplo com relação ao acesso à internet. Isso nós temos que levar em conta, porque não é apenas um texto, uma discussão, um marco civil que vai sanar todos os problemas. Certo? E é esse também um dos elementos que o autor vai elencar. Que olha, o Marco Civil está aí, né? Estabelece algumas coisas, mas ele não vai trazer solução para problema, para todos os problemas que temos na internet. E a internet, como nós sabemos, ao mesmo tempo que ela tem potencialidades incríveis, para quem consegue, para quem entende como mexer nela, ela oferece uma gama gigante de informações, certo? Você tem acesso a livros, você tem acesso a museus, você tem acesso às mais diferentes culturas, e aí está o elemento da pluralidade, que é muito importante, certo? Então, dizer que não há pluralidade na internet é uma falácia, porque existe. A questão é como essa pluralidade é tratada no meio da internet. Porque eu posso ter acesso, e na minha pesquisa de mestrado eu estou conseguindo isso, ver como que funcionam as coisas na África do Sul, uma região tão distante do Brasil. Pensa, tem um oceano separando a gente. E eu vejo como que as tribos lá se organizam em questão comunicacional, cultural. Então, é uma possibilidade tremenda de acesso, de diálogo, de comunicação, que não se via em outros tipos de rede.
Então, esses elementos, eles são muito importantes, muito pertinentes. Não dá para a gente ignorar. Só que ao mesmo tempo em que isso acontece, em que há essas potencialidades, existem também as partes negativas, que é a reprodução de mentiras e o uso do espaço também para cometer crimes. Crimes de toda ordem também. Seja a chantagem econômica, a exposição moral, como foi o caso da Carolina Dickmann, o caso de uma outra atriz que o autor cita no texto, eu acabei não guardando o nome dela. Enfim, são problemas de toda ordem. E seguindo um pouco mais a linha de raciocínio do autor, nós vamos acabar numa discussão do porquê a lei, o Marco Civil da Internet, não tem efetividade. Ora, como nós falamos, com relação já desde a criação da internet, é necessário sempre pensar esse sistema como um sistema descentralizado. Ou seja, existem plataformas, existem servidores espalhados pelo mundo. Um servidor que está na Finlândia pode abrigar uma plataforma da Argentina. E usuários de Botsuana. Então você perceba que se um usuário de Botsuana cometer um crime que lesa o Brasil, o que você vai fazer? Você pode processar. O Marco Civil da Internet especifica isso. O indivíduo é responsável civil e criminal pelos seus atos. Mas como que você vai processar alguém na justiça de Ponta Grossa, por exemplo, que está fora do Brasil? Ou que muitas vezes você sequer consegue descobrir de onde veio aquela publicação. O sujeito utiliza um daqueles elementos que bloqueiam o rastreio, né? VPN, se não me engano o nome, e você não consegue saber quando e de onde ele postou. Então perceba que tudo é muito mais profundo do que tenta estabelecer o Marco Civil da Internet. Por isso o autor fala que é uma lei sem conteúdo normativo, porque ela não regulamenta de fato. Então, um ponto frágil também, e aí eu me refiro diretamente ao texto, é que o autor não explica por que essas leis não atingem quem está fora do país. Porque um ponto frágil para a leitura geral, porque o autor é da área do direito, ele conversa com pessoas, escreve para pessoas da área do direito, e ali eles se entendem, eles já conhecem isso. Mas fazendo uma explicação, um parêntese bem rápido, o sistema de estados atual, ele surge lá no século XV, no ano de 1600, aliás, século XVII, no ano de 1600, e no final dos anos 1600, não consigo lembrar agora, na minha cabeça está aqui 1684, mas aí eu já não tenho muita certeza, quando é estabelecida a Paz de Westfália. O que foi a Paz de Westfália? Foi um acordo entre impérios, entre tribos que estavam em guerra na Europa e que estabelecem uma organização que passou-se a se chamar de Estado, onde a soberania seria pautada em leis estabelecidas, um contrato social, que depois veio a ser chamado, entre os cidadãos que vivem em um determinado território. Portanto, a questão do território passa a ser o mais importante quando a gente fala de um Estado e quando nós falamos em leis. Porque é somente dentro de um território que as leis têm efetividade. Portanto, se eu sou brasileiro e eu vou para a Argentina,
lá eu respondo de acordo com as leis argentinas e não com as leis brasileiras. Certo? Por mais que eu seja brasileiro. Diferente do que acontecia lá nos tempos dos impérios, onde não existia uma organização internacional, uma regulamentação, acordos entre países que estabelecessem isso. Certo? Então, aí já fica explicado como que funcionam as leis. Certo? Elas não vão atingir indivíduos que estão fora do acordo de um determinado país. E aí, se sites e servidores não estão no Brasil, as sanções que podem ser estabelecidas pelas leis do Brasil não os atingem. Certo? Porque não existem também leis internacionais. Eu vejo muita gente falando da ONU nas redes sociais. Não, porque a ONU deveria fazer tal coisa, a ONU deveria fazer isso, mas não existe. O que existem são convenções, pactos e recomendações no âmbito civil e militar. Mas não existe qualquer forma de estabelecer leis que atinjam países diferentes por iniciativa da ONU ou de qualquer outro organismo. Então, o autor do texto, ele lembra também que na época Brasil e Alemanha apresentaram uma carta à ONU falando sobre a necessidade de maior segurança na internet, mas isso demandaria que a ONU fizesse uma reunião e estabelecesse recomendações aos países sobre como organizar as suas redes, para que fizessem acordos internacionais. Mas isso é inócuo na prática, sabe? É jogo de cena, porque não tem... Na prática não se aplica. Sabe? Demanda da boa vontade entre os países, de um bom relacionamento entre eles. Não se pode esperar que a Rússia vá cumprir com um pedido dos Estados Unidos para que hackers não ataquem os Estados Unidos. Então é uma questão que fica nas palavras, cada um faz o seu. Sabe? É assim que funciona internacionalmente a questão da internet. Bom, e o Marco Civil, durante o período de sua confecção, recebeu uma avalanche de críticas, porque no Brasil, como a gente bem sabe, sempre que aparece qualquer ideia sobre regulamentar a mídia, como surgiu agora nessas campanhas políticas que estão começando para as eleições presidenciais de 2022, quando o Lula falou sobre a necessidade de regulamentar a mídia, o pessoal de todas as gamas políticas que nós temos, de todos os espectros, começaram a se revoltar, dizendo: meu Deus do céu, ele quer impor a censura. Mas uma coisa não tem a ver com a outra, né? Ou até tem. Já chego lá. Porque já nos primeiros parágrafos da lei, ela garante que não será um instrumento de censura, que defende a pluralidade, a diversidade, a liberdade de expressão. Só que ela não define o que seria censura em seus termos. É importante pensar que as leis do apartheid diziam que não havia censura. As leis de comunicação do apartheid. Mas negros não podiam participar da mídia. Então você veja, uma lei diz uma coisa, mas o que vale é o que se coloca em prática. Tá certo? E agora, concluindo o porquê a regulamentação não é censura. Do ponto de vista liberal, neoliberal, o Estado deve se retirar da discussão com relação às liberdades individuais dos sujeitos. Portanto, dessa maneira, os indivíduos, a sociedade civil, e aqui eu entendo a sociedade civil do ponto de vista gramsciano, que é a organização dos indivíduos que buscam sempre estar lutando para galgar seus espaços na sociedade e, quiçá, conquistar uma hegemonia e estabelecer uma forma de pensar, de viver, ou até mesmo conseguir viver sem que estejam
sob a mira de um chicote ou, enfim, conseguir suas liberdades. Então, essa sociedade civil, que eu entendo dessa forma, os liberais entendem de uma maneira um tanto diferente, ela vai se organizar e ela mesma vai estabelecer o que é necessário e o que não é para a sua própria organização, para o seu próprio bem. Só que tem um furo nesse pensamento. Um furo que na sociedade civil liberal, o que vai imperar é a vontade sempre do mais forte, em termos econômicos. Portanto, você acaba fazendo com que não exista a liberdade dos demais. Porque se o que impera é a liberdade do dinheiro, aquele que não tem não consegue ter acesso aos bens sociais, culturais e propriamente de expressão e fazer valer os direitos civis. Certo? Porque os direitos civis eles têm essa característica liberal propriamente. Né? São direitos que, inclusive, permitem a exploração do trabalho e N elementos, que diferem um pouco dos direitos sociais, né? Que aí partem para a necessidade dos indivíduos enquanto membros de uma sociedade. Então, quando nós paramos para pensar nessa relação, e pensamos também no liberalismo clássico, que os liberais conseguiram opor o neoliberalismo ao liberalismo clássico. No liberalismo clássico é entendido sim que é necessário haver algumas leis que estabeleçam, por exemplo, o controle para que a concorrência seja justa. E quando nós falamos de uma regulamentação, na perspectiva de uma democracia liberal, vamos também nesse sentido, de garantir que a concorrência entre esses players que estão no mercado, entre essas empresas, seja justa, que não haja monopólios, que não hajam oligopólios, para que a diversidade de propriedade na mídia passe a existir de fato, passe a ser uma realidade. E com essa diversidade de propriedade, entendendo que dentro dessa diversidade de propriedade haverão indivíduos representativos de todo o leque social que nós temos. Certo? Não é uma diversidade burguesa. Quando nós falamos em diversidade. É uma diversidade que represente a sociedade que nós temos. E desta maneira, sim, olha, nós podemos dizer que há uma diversidade. Senão, o que existe é o silenciamento. Né? A comunidade negra está aí para mostrar para a gente o que acontece. Né? A comunidade LGBT está aí também para mostrar o que acontece em termos de silenciamento, historicamente. E as representações culturais também, você veja só, a novela. Nós temos aí um histórico de produções em que o negro é serviçal nas casas apenas, em que o homossexual é a pessoa engraçadinha, né? Não é uma pessoa séria. Então, isso tudo parte do princípio de que são pessoas que não fazem parte desses grupos produzindo e tentando representar e representam com estereótipos. Sabe? Então, quando nós falamos de diversidade e pluralidade, nós falamos de tudo isso. E apenas regulamentando, regulamentar é colocar regras para o jogo. Dizer, olha, nós temos limites, nós temos regras e toda democracia precisa de regras. Não existe democracia sem limites. Quando não há limites, nós chamamos de anarquia, não de democracia. Isso é importante frisar. Bom, então, a lei estabelece que não haveria censura, mas não diz o que seria censura. A lei preza também, o autor vai dizer, pelo sigilo dos dados dos usuários. Mas esse sigilo jamais existiu. E um exemplo claríssimo, pense só, 2 anos já depois do estabelecimento da lei, vem o caso do Facebook e da Cambridge Analytica, em que dados dos usuários do Facebook foram vendidos para a Cambridge Analytica, que era uma consultoria política, que preparou campanha de políticos, entre eles o Trump. Então você veja que o indivíduo que
julgava ter a possibilidade de estar em um ambiente que é tanto público quanto privado da internet, de ter suas conversas particulares, ao mesmo tempo que ele publica para que todos vejam, ele tem seus dados particulares vazados, os dados de seu acesso. Ou seja, isso faz com que a internet ela seja de fato uma terra de ninguém. Porque a partir do momento em que aquilo que eu faço em um ambiente virtual é utilizado para gerar lucro para a plataforma sem o meu consentimento, né? Porque pelo que é concordado com a rede social é que eu teria o direito à privacidade. Mas ela não é obrigada a garantir minha privacidade. Esse é o fato. Não tem o que obrigue ela a fazer isso. O que vai obrigando que as redes façam isso é o direito econômico dos países. Daqui você não vai tirar dinheiro e ponto. E aí, é claro, eles vão obedecendo, porque eles demandam ganhar dinheiro. Mas por seguir a lei, porque olha só, eu vou respeitar as leis desse país, isso esqueça, isso não acontece. Outro elemento é que no texto original da lei, imaginava-se que seria possível obrigar as pessoas, obrigar as empresas a estabelecerem servidores no Brasil, para que, caso fizesse alguma coisa errada, os servidores fossem confiscados pelo governo, ou seja, ninguém ia ter acesso à informação. Só que com isso nós voltamos lá ao início, que eu havia comentado, sobre a Guerra Fria, sobre a descentralização da informação. E os legisladores brasileiros demonstraram que não conheciam o mínimo do funcionamento da internet, querendo confiscar servidor. E isso, na época, gerou até um meme da Dilma falando sobre o armazenamento em nuvem. Que está na nuvem? Como que está na nuvem? Era abstrato, né? Dá para entender também. Uma coisa que as pessoas não entendiam muito na época. Mas de qualquer maneira mostra que não houve sequer as pesquisas necessárias para se desenvolver um projeto de política pública, ou seja, uma política que atendesse de fato aos interesses do cidadão. O Marco Civil da Internet também define o respeito à pluralidade, que são as diferentes vozes que eu falei, a diversidade de propriedade, de indivíduos com acesso, a livre concorrência, a neutralidade da rede, que não existem. Ao definir isso, ele fala, olha só, vai muito no sentido das campanhas políticas também. O candidato vai falar, vamos gerar empregos. Como? Não, tá bom, eu posso falar 1000 coisas. Posso falar que o Brasil, se eu for eleito, vai ter 500 mil empregos no primeiro semestre voltada à alta tecnologia. Mas se você não me disser como você quer desenvolver isso, é inócuo, cara. Sabe? Não há como desenvolver uma coisa que você não me diz como será feita. São palavras ao vento. E a pluralidade, se você não estabelece um organismo que regulamente isso, que regule isso, que fale, olha, essa pluralidade em tais termos, nós temos aqui um estatuto que define quais são os meios necessários para alcançarmos essa pluralidade. Ela fica à mercê da interpretação de quem quer que seja. E além disso, o texto da lei, de acordo com o nosso autor, traz ambiguidades que são até nocivas à interpretação e aplicabilidade da lei. Porque ela diz que é direito do indivíduo não ser rastreado, ao mesmo tempo em que esse indivíduo é o responsável criminal por seus atos. E como é que ele vai ser responsável criminal? Ora, o site por onde ele passou tem que armazenar os dados de suas publicações. Se o servidor tem que armazenar os dados de suas publicações, então o indivíduo foi rastreado. Mas ele não pode ser rastreado. Ora, isso é uma ambiguidade tremenda, porque quando um artigo diz uma coisa e outro diz outra coisa, na prática nenhum dos dois vale. Porque eles se anulam.
E essa é uma questão bem complicada, né? Você bolar uma lei, ser aprovada na Câmara e no Senado, ninguém do Judiciário tá lá pra dizer que, não, porra, cara, isso daí tá errado. E tá aí, né? Tá aí o Marco Civil da Internet, com ambiguidades nesse nível. Nas esferas civil e criminal, tudo que o Marco Civil da Internet propõe já existia. Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição são elementos mais precisos ainda. Né? Quando ele vai falar sobre o direito do indivíduo a contratar um plano de internet, de receber aquilo que ele contratou e de todos os elementos que isso envolve, já era algo previsto no Código de Defesa do Consumidor. Porque é um contrato em termos econômicos. Já está regido, já existia, ou seja, ele chove no molhado. Inclusive, vocês leem no texto que a redação de muitos artigos está igual na Constituição Federal. Mudam, trocam uma palavra do lugar, né? Aquela coisa, não fiz o trabalho, mas posso copiar o teu? Pode, só não faz igual. Aí muda as palavras, mas diz a mesma coisa. Sabe? Na prática, não serve para nada. E aí tem um outro elemento, são os elementos negativos apontados pelo autor. Eu não vou pisar em todos porque é um assunto longo, eu vou ficar aqui apenas nos principais. Um dos aspectos negativos é que o Marco Civil da Internet ele favorece a desregulamentação das plataformas, ao colocar o usuário como responsável primário pelos seus crimes. Ou seja, na prática, nenhuma plataforma é obrigada a seguir as leis do país. Então, o que existem são as diretrizes da comunidade, as diretrizes do Facebook, as diretrizes do YouTube, as diretrizes do Twitter. E dessa maneira, você imagina, são redes sociais globais, acessadas no mundo inteiro. Se elas forem se adequar às leis de cada um dos países, acaba ficando um acesso um tanto restrito, que vai contra a própria ideia dessa rede social de caráter global. Então, quando você estabelece também que aqui no Brasil, para as publicações, a rede ela não é responsável, a responsável primária, por conteúdos nazistas, por conteúdos racistas publicados e muito repercutidos na rede, ela não tem por que também regulamentar, porque afinal de contas ela está ganhando dinheiro. E na perspectiva do capital é isso que importa. Sabe? Ela se encontra ali num espaço que se torna público, ele é virtual e se torna público, mas o que interessa para eles é o interesse privado, o interesse do dinheiro. E agora, é claro, todo mundo sabe que a bola da vez é o Elon Musk, que está aí no processo de compra do Twitter, parece que deu uma arrefecida agora, mas está querendo gastar 44 bilhões na compra do Twitter, o que é uma bobagem, porque eu baixei de graça no meu celular. Mas enfim, brincadeiras à parte, ele utiliza essa rede para fazer com que suas ações, seus interesses econômicos prevaleçam. Ele já foi punido pelo Organismo de Controle Econômico dos Estados Unidos. Mas isso não adianta. Né? Aliás, toda publicação que ele vai fazer tem que passar primeiro pelos advogados dele. Depois vai à rede. Mas mesmo assim, continua ganhando dinheiro, continua fazendo ações subirem e descerem de acordo com o que ele quer, né? De acordo com o que ele publica. Porque é a noção do mercado financeiro. E, mais perigoso ainda, ele está comprando o Twitter com a prerrogativa, a justificativa de que estará garantindo a liberdade de expressão que está sendo cerceada.
Ou seja, ele já está querendo defender que Donald Trump não seja mais banido do Twitter, que falas racistas, misóginas, homofóbicas são liberdade de expressão. Mas olha, quando nós falamos de liberdade de expressão, eu falei há pouco, é necessário que tenhamos regras, porque se tudo vale, então não é mais uma democracia. Então, é para nós vermos o perigo disso tudo. Quando questionado, Elon Musk disse que sim, o Twitter seguirá as regras dos países em que ele atua, mas não deu nenhuma garantia disso na prática. Bom, é claro que o Eduardo Tomassevicius não vê o Marco Civil como de todo ruim. Ele cita os fatores positivos que o marco traz. Entre eles, o favorecimento para que se desenvolva as ferramentas do eGov no Brasil, que de fato aconteceram e hoje os cidadãos têm acesso à informação de uma maneira muito mais rápida e prática. Só que eu discordo um pouco que foi por conta do Marco Civil que isso se desenvolveu, porque é uma tendência global. Não é o Marco Civil que estabeleceu isso. Ele coloca como princípios, mas esses princípios já seriam atendidos, acredito eu, por uma ou outra via. Garante o direito ao acesso universal na internet. E esse é um dado importante a ser discutido. Que ao mesmo tempo em que o acesso universal é defendido pelo Marco Civil, a pesquisa brasileira de mídia, que acontecia aí praticamente todo ano, que foi descontinuada pelo governo Bolsonaro, mostrava que aproximadamente metade dos brasileiros apenas tinha acesso à banda larga por um computador, ou seja, com todas as possibilidades da rede. A maioria acessa a internet pelo celular, com planos de internet reduzidos, em que você acessa praticamente só Facebook e WhatsApp. O que isso nos leva a crer? Leva-nos a crer que o sujeito não tem condição de fazer uma pesquisa mais aprofundada. Ele não tem condição de fato, encontrar algum conhecimento, acesso à cultura e à informação na rede. Isso nos mostra que a universalização da internet no Brasil caminha a passos muito lentos. Bom, vocês podem ver que eu discordo do autor com relação aos pontos positivos também. Ele fala sobre a disciplina dos cookies. Cookies são plugins que são colocados no nosso navegador pelos sites, pelas plataformas que nós acessamos, para que transmitam à plataforma os nossos interesses de pesquisa, aquilo que nós gostamos de observar na rede, todos os vídeos que você acessa, as pessoas com quem você conversa. Então eles direcionarão conteúdos e propagandas específicas para nós. O que o Marco Civil traz de diferença? Agora os sites eles são obrigados a nos avisar que há cookies ali. Eu tenho o direito de aceitar ou não. Só que são raros os sites que dão a opção de eu simplesmente clicar que eu não quero os cookies. A maioria vai lá para o Saiba Mais e eu tenho que entrar em um inferno ali para conseguir dizer que eu não quero. E até se é uma pesquisa rápida, acaba concordando na hora para não ter injeção de saco. Só que, na maioria das vezes, se você nega os cookies, você não tem acesso ao conteúdo. Ou seja, o Marco Civil diz, olha só, o site aqui no Brasil, para ser acessado por usuários brasileiros, precisa disciplinar os cookies para que os indivíduos tenham noção dos dados que são coletados dele e ele pode negar que seus dados sejam coletados. Tá. Só que se eu negar, eu não acesso o conteúdo, ou seja, é uma moeda de troca. Eu estou pagando com meus dados para acessar um conteúdo em um determinado site. Bom, chegamos aí já a 50 minutos de conversa e eu finalizo trazendo alguns dados pertinentes, extra-texto, que são talvez até mais importantes ainda para pensarmos como que se organiza
a comunicação pela internet no Brasil. O Media Ownership Brasil. Media Ownership é um levantamento mundial sobre a propriedade da mídia. E suas observações com relação ao Brasil trazem que o mercado, as redes online, elas são tão concentradas quanto a mídia tradicional. O que isso quer dizer? Quer dizer que a propriedade das principais plataformas online no Brasil estão nas mesmas mãos dos grupos tradicionais de comunicação. Ora, então quer dizer que aquela ideia de que na internet eu teria acesso a conteúdos dos mais diversos, eu não estaria mais refém da mídia tradicional, é uma mentira. Quase 80% da audiência fica concentrado nos portais da Globo, da Folha, que é a UOL, da Record, da CBT e da Band. O SBT, inclusive, é o maior canal do mundo no YouTube com vídeos sobre jornalismo. É uma dominação de mercado que se estende do meio tradicional ao meio online. E a Globo, inclusive, com suas próprias plataformas. O Premiere, todos ali do Globoplay, são dezenas e dezenas de sites que a Globo tem seus próprios servidores, que provê os domínios ali. Você pode criar sites dentro do domínio globo.com, com os quais você tem acesso a muito mais indivíduos, você acaba repercutindo muito mais. E perceba que nesse aspecto eu não estou citando o Google, porque o Google é um líder mundial, só que por meio do Google os indivíduos acessam esses mesmos grupos tradicionais. Ou seja, a questão da concentração da mídia não mudou com a internet. O que mudou é que nós temos acesso a publicar migalhas do que é consumido, mas o grosso do que é consumido continua vindo de Globo, Folha, SBT, Record, Band, Rede TV em certa medida, enfim, a comunicação continua concentrada. Citei que as pessoas têm, inclusive, mesmo assim, pouco acesso à banda larga, e um outro elemento que é importante apontar é que é inefetivo criar leis, como eu tinha citado que voltaria nesse tópico, volto agora, sem estabelecer quem os aplica. Isso quem diz não sou eu. São todas as convenções da Unesco desde 1982, desde o famoso relatório Mundo em Muitas Vozes, também conhecido como relatório MacBride, que alerta que as regulamentações sobre a mídia elas devem acontecer em conjunto com o estabelecimento de um órgão regulador independente, senão as regulamentações são inócuas ou negativas. Por que negativas? Porque se você cria mecanismos de controle de propriedade, mecanismos de controle de conteúdo, ou o que quer que seja, e deixa isso nas mãos do governo, acaba criando aí uma certa possibilidade, você abre um flanco para o uso político disso. Você abre um flanco para nós continuarmos com o modelo oligárquico de comunicação que nós temos no Brasil hoje. Portanto, inclusive nos relatórios de 2017 e de 2012 da Unesco, eles levantam a necessidade de que o órgão regulador seja centralizado, de todas as mídias, com vários braços para tratar de cada uma delas, e não tenha influência política na decisão dos seus membros. Sabe? Eles devem ser escolhidos pelos grupos profissionais, devem ser indicados entre os membros da sociedade civil, e também entre os conselhos que aí fazem parte dos governos, mas não pode ser indicação de políticos. Isso faz com que haja uma independência política. E o orçamento tem que vir da União, ou seja, ser um projeto de Estado e não de governo. São elementos importantíssimos que nós não podemos deixar de lado. E qual que é o resultado que a gente pode citar da ausência de um órgão regulador no Brasil? Se a gente pegar o caso da Austrália,
só a título de comparação, que também é um país continental, tal qual o Brasil, que tem meios de comunicação pulverizados pelo país, também tem uma mídia concentrada, mas tem um órgão de regulação independente. Lá, quase nenhum processo é judicializado. Apenas o órgão regulador deles tem a jurisprudência para decidir e deliberar questões relacionadas à mídia de acordo com as leis e marcos que eles próprios estabelecem. E é uma constituição plural desse órgão de regulamentação e de regulação. Portanto, isso faz com que não haja aquela morosidade toda de passar anos e anos esperando o julgamento judicial e ainda por cima depender da interpretação de um juiz que por vezes pode não ter o mínimo conhecimento necessário para julgar algo com relação à comunicação. E um caso recente também, que não tem muito a ver com essa questão do conhecimento, é que, para lembrar como o Marco Civil é tão esquecido e inutilizado, é que os banimentos do Facebook, do WhatsApp no Brasil e a ameaça do banimento do Telegram ocorreram com base no Código de Direito Civil e na Constituição Federal. Ou seja, o Marco Civil da internet realmente não serviu para nada. E é isso, pessoal, o que eu tinha a comentar sobre esse texto do Eduardo Tomás Serviços Filho. Eu espero que tenha sido algo inteligível para vocês.